mais uma vez. Respondo pelo nome de Âncora Jane Reginaldo Wamba e hoje nós vamos falar do tema referente à natureza e movimentação das contas. Eu sou estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem no curso de Contabilidade e Auditoria e esta cadeira é-me lecionada pelo docente Abílio Muxanga. Então, vamos perceber hoje o que é isso de natureza e movimentação das contas. A escrituração contabilística consiste no processo sistemático de todas as operações que afetam o patrimônio de uma entidade. Estas operações incluem compras, vendas, pagamentos, recebimentos, gastos incorridos, rendimentos obtidos e contratos que originam direitos e obrigações. O processo contabilístico baseia-se no método das partidas dobradas, pelo qual a cada débito responde um crédito de igual valor em outra conta. Dessa forma, assegura-se o equilíbrio dos registros e a fiabilidade das demonstrações financeiras. O que esta introdução nos quer transmitir? Isto significa que a contabilidade, os registros contabilísticos afetam de uma ou de outra forma a entidade, de forma individual, de forma involuntária, assim como de forma voluntária. Caso qualquer operação que estiver ou esteja mal lançada, esta pode, de alguma forma, prejudicar a entidade. Neste caso, é importantíssimo ressaltar que há que haver muita concentração e prestar muita atenção em todos os detalhes de todas as operações que formos fazer. Dizer que o processo contabilístico que nós usamos atualmente baseia-se no método das partidas dobradas, pelo qual a cada débito responde um crédito, ou seja, significa que todos os débitos devem igualar-se aos créditos. É o que eu tenho explicado nos outros vídeos dos outros exercícios. O débito deve sempre ser igual ao crédito. No razão, assim como no diário geral. As contas são agrupadas de acordo com a sua natureza, sendo classificadas em contas do passivo, contas do capital próprio, contas de gastos, contas de rendimentos e contas de rendimentos. Mais à frente, nós vamos perceber ou ver como é que se comportam as contas do ativo, como é que se comportam as contas do passivo, como é que se comportam as contas do capital próprio, como é que se comportam as contas de gastos e, por fim, como se comportam as contas de rendimento. A regra do débito e crédito das contas pode ser assim resumida. O ativo debita pelo aumento e credita pela diminuição. O passivo credita pelo aumento e debita pela diminuição. O capital próprio credita pelo aumento e debita pela diminuição. Os gastos debitam pelo aumento e creditam pela diminuição. E, por fim, os rendimentos creditam pelo aumento e debitam pela diminuição. O patrimônio contabilístico da empresa, mas antes de passarmos para este ponto, vamos
perceber exatamente o que é isso de débito e crédito, debita pelo aumento, debita pela diminuição. Débito, sim, débito pode ser entendido como tudo aquilo que entra numa conta, ou seja, é um aumento de ativo, por exemplo, dinheiro, mercadorias, equipamento, ou uma diminuição de passivo, por exemplo, dívida. Estamos a debitar uma dívida, ou seja, estamos a diminuir nossa dívida, estamos a fazer um pagamento. Crédito, neste caso, é tudo que sai de uma conta, é uma diminuição de ativo ou aumento de passivo. Por exemplo, quando a empresa paga um fornecedor, o valor sai do crédito da conta de caixa, da conta caixa. Nesse caso, o caixa acredita, porque estamos a pagar estamos a pagar fornecedores. Nesse caso, é como se o nosso dinheiro estivesse a diminuir, a nossa dívida estivesse a aumentar. O patrimônio contabilístico da empresa é nos dado pelo valor total das contas do capital, ou seja, do capital próprio, o qual corresponde à diferença entre o valor do ativo e o valor do passivo, ou seja, capital próprio é igual a ativo menos passivo. O resultado do período é nos dado pela diferença entre as contas de gastos e as contas de rendimento. Por isso, o reconhecimento de um ativo passivo gasto ou rendimento é um aspecto fundamental na contabilidade em que o momento deve se reconhecer um ativo, um passivo e também um gasto ou rendimento numa uma determinada operação dá origem a um ativo ou a um gasto. A contabilidade é processada de acordo com o princípio da especialização de exercícios, pelo qual os gastos e rendimentos de um período devem ser reconhecidos, independentemente da existência de um movimento financeiro, pagamento ou recebimento, ou da existência ou não de uma documentação específica. Daí a necessidade de nós socorrermos de contas que se destinam a proporcionar uma adequada especialização dos gastos e rendimentos e que são as contas. Acréscimo, rendimentos e que são as contas, neste caso, acréscimos de gastos, acréscimos de rendimento, gastos diferidos, rendimentos diferidos e, por fim, rendimentos diferidos. A contabilidade não é, portanto, efetuada numa base de caixa, ou seja, processado apenas pagamento e recebimento. A contabilidade vai muito além de um simples pagamento e um simples recebimento. A contabilidade rege-se também pelo princípio da correlação de rendimentos com gastos, pelo qual sempre que reconhecemos um rendimento, devemos reconhecer no mesmo momento todos os gastos associados, ainda que algumas possam ser contingentes, sendo objeto de estimativa. Por exemplo, na venda de uma mercadoria, devemos reconhecer o custo da mercadoria vendida, o gasto com transporte, com comissões, com papel, com garantias, etc. É por isso que, quando fazemos compra de mercadoria, nós não fazemos apenas um lançamento, mas sim fazemos dois lançamentos: o lançamento de compra e o lançamento de entrada,
que nesse caso é lá onde nós vamos incluir a conta 6.1, que tem a ver com custos. O gasto deve ser reconhecido quando incorrido ou quando obtemos benefício decorrente desse gasto. Por exemplo, o gasto por pensões de reforma deve ser reconhecido ao longo da vida do empregado e o gasto com desmantelamento, remoção ou restauração, nesse caso, de um ativo fixo, tangível, deve ser reconhecido no período da utilização do ativo. Deve-se saber diferenciar pagamentos de gastos e recebimentos de rendimentos. Os pagamentos incluem investimentos efetuados, compras de existências ou adiantamento para compras, liquidação de passivos, gastos incorridos, pagamentos de dividendos, redução de capital. Os recebimentos, nesse caso, incluem desinvestimentos, vendas a pronto pagamento, realização de contas a receber, subsídios recebidos, juros recebidos e o ciclo das operações realizadas pelas entidades compreende, neste caso, atividade operacional, atividade de investimento, atividade de financiamento. Natureza e movimentação das contas do sistema de contabilidade para o setor empresarial em Moçambique. As contas estão agrupadas em 8 classes. Classe 1, meios financeiros. Classe 2, inventários de ativos biológicos. Classe 3, investimentos de capital. Classe 4, contas a receber ou contas a pagar, acréscimos e diferimentos. Classe 5, capital próprio. Classe 6, gastos próprios, gastos e perdas. Classe 7, rendimentos e ganhos. Classe 8, resultados. As contas cujo código numerário inclui apenas 2 algarismos denominam-se contas do primeiro grau. As subdivisões dessas contas denominam-se subcontas, sendo chamadas de contas de segundo grau. Por sua vez, as subdivisões das contas do segundo grau são contas do terceiro grau. Contas da classe 1, neste caso, meios financeiros. Esta classe apresenta as seguintes contas: 1 caixa, 2 bancos, suas subcontas. Nesse caso, a conta caixa normalmente não possui uma subconta. Entretanto, ao longo do tempo em que a contabilidade foi desenvolvida, foi se criando uma forma de enquadrar uma subconta na conta caixa. Nesse caso, é a conta 111 caixa geral. Esta funciona como uma conta invisível. Nesse caso, ela não pode ou não consta no código de contas, entretanto, ela é muito usada em diversas empresas. Temos a conta bancos. A conta caixa faz parte das contas do ativo, que nesse caso debitam pelos aumentos e creditam pelas diminuições. Então, a conta caixa, quando sai dinheiro da conta caixa,
significa que ela vai debitar. E quando entra, significa que ela vai creditar. Na conta bancos, nós temos a subconta depósitos à ordem, depósitos com pré-aviso e depósitos a prazo. Depósitos à ordem, o que seriam? Os depósitos à ordem são os depósitos que nós fazemos habitualmente para usar como conta corrente do nosso, da nossa conta bancária. Neste caso, não precisa de algum pré-aviso e não é usada a prazo, não fica guardada a prazo. Mas o que vai acontecer com a conta de depósitos com pré-aviso? A conta de depósitos com pré-aviso geralmente é usada para fazer depósitos de grande dimensão, posso assim dizer. Porque geralmente quando tu queres fazer um depósito de uma quantidade considerável, um valor considerável, tens antes de falar com a instituição ou fazer um aviso a dizer que tu vais precisar de depositar um certo valor, que é uma grande quantia, e eles dizem a data onde tu deverás ir para fazer o depósito. Dizer que para além de ter que informar quando quiser se fazer algum depósito, é necessário informar antes de fazer o levantamento do valor. Ou seja, tu não podes simplesmente acordar e decidir que vais querer levantar um certo valor num determinado dia e simplesmente sair de casa, ir ao banco e dizer que eu quero levantar 100 mil meticais. Eles nunca te vão dar dinheiro desta forma. Nesse caso, eles exigem o recebimento de um pré-aviso mínimo de 7 dias. Dependendo do banco e da quantia, eles vão determinar qual, neste caso, é o melhor dia para se levantar o valor segundo os extratos, ou seja, conforme o contrato, quis eu dizer. A diferença também da conta de depósito à ordem para a conta de depósitos com pré-aviso é que a conta de depósitos com pré-aviso rende juros, porque geralmente, pelo valor ficar retido por um certo período de tempo e ser uma conta onde depositam-se quantidades consideráveis, ela vai acabar gerando juros pelo tempo que o valor ficar retido. O banco trabalha de uma forma simples. O teu dinheiro nunca fica retido no banco por um certo período de tempo. Ele circula. O dinheiro que tu vais depositar é o mesmo dinheiro que as outras pessoas levantam diariamente, mas eles precisam desse aviso para reporem o valor que foi tirado da tua conta de volta para a tua conta. Neste caso, é por isso também que esta conta rende juros. Essa conta é menos flexível, porque o dinheiro não está disponível de imediato, é o que eu já estava a dizer. O dinheiro vai circulando. As pessoas que usam as contas correntes vão levantando, vão depositando, assim sucessivamente. Então, quando tu comunicas ou das a entender que precisas do valor, eles vão fazer um procedimento de fazer reposição do valor que constava na tua conta. Por fim, temos depósitos a prazo. O que seriam depósitos a prazo? Vou arranjar uma forma de explicar por palavras minhas como fiz com o depósito com pré-aviso. Basicamente, depósito a prazo é guardar dinheiro no banco por um tempo combinado, por exemplo, 3 meses, 6 meses, um ano em diante. E no fim desse período, o banco paga juros pelo tempo que o dinheiro ficou guardado no banco. Não sei se deu para entender. Por exemplo, se colocas 100 mil meticais num depósito a prazo de 6 meses a 10%, 6 meses a 10% ao ano,
Ao fim dos 6 meses, nesse caso, recebes o dinheiro de volta, mais os juros correspondentes a esse período. Nesse caso, vão te dar um determinado juro e esse é o juro que tu ganhas no final do período pelo qual foi do período que foi combinado no banco quando decidiu-se fazer a conta de depósitos a prazo. Há uma particularidade semelhante à conta de depósitos com pré-aviso é que um depósito a prazo, o dinheiro também nunca fica retido. Ele é usado para as pessoas que usam as contas correntes e fazem os levantamentos de forma frequente. E não só. A conta de depósitos a prazo também tem direito a juro. Por quê? Porque tu não podes levantar numa data aleatória. Ou seja, tu acordas que decides que queres dinheiro e vais levantar. Não. Antes da data combinada entre o cliente e o banco, ou seja, o usuário e o banco, é impossível, a não ser que seja uma situação de extrema importância ou relevância, levantar o valor antes do tempo estabelecido ou acordado entre as duas entidades ou pessoas. Por fim, não. De seguida, temos a conta 13, outros instrumentos financeiros. Essa conta raramente é usada, né? Ou deve ser usada em outras contabilidades, mas até agora, na contabilidade financeira 1, ainda não foi usada. E temos a conta derivados, que é a subconta, neste caso, derivados, que é 131. Temos a subconta de dígitos para negociação. E, por fim, temos a subconta outros instrumentos financeiros ao justo valor através dos resultados. Contas da classe 2, inventários de ativos biológicos. Esta classe inclui os inventários existentes nesse caso, débito para venda no decurso da atividade operacional, no processo de produção para essa venda e na forma de materiais consumíveis a serem aplicados no processo de produção ou na prestação de serviços. Esta classe apresenta as seguintes contas: 2.1 compras, que é a conta que geralmente usamos quando registramos uma operação de compra. 2.2 mercadorias, que geralmente neste caso, mercadorias nós usamos geralmente quando há compra ou venda de mercadorias, mas como o tema hoje não é, quer dizer, mais à frente, mais para frente eu vou detalhar quando é usada cada conta. Temos a conta 323, produtos acabados e intermédios, a conta 24, subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos, a conta 25, produtos ou serviços em cursos, a conta 26, matérias-primas auxiliares e materiais, 27, ativos biológicos, regularização de inventários, ajuste para o valor realizável líquido e por aí em diante. A conta de compra geralmente é usada quando é feita uma compra e usamos a subconta de mercadorias. E quando nós queremos fazer uma venda, por exemplo, por vezes usamos a conta mercadorias e a sua subconta mercadorias em armazém.
a conta produtos acabados e intermédios, subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos, produtos ou serviço em curso, matérias-primas, auxiliares e materiais, ativos biológicos, regularização de inventários e ajustes para o valor realizável líquido. São contas que são movimentadas, mas numa primeira fase não serão tão movimentadas quanto as outras. Passamos para a conta, a classe 3, investimentos de capital. Essa classe apresenta as seguintes contas: investimentos financeiros, ativos tangíveis, ativos intangíveis, investimentos em curso, ativos não correntes de dígitos para venda, ativos tangíveis de investimento, amortizações acumuladas e imparidade acumulada de investimento de capital. Aqui, as contas mais usadas contabilisticamente na contabilidade básica e contabilidade financeira 1 é a conta a conta ativos tangíveis, a conta ativos intangíveis, a conta investimentos em curso também costuma ser usada, mas dependendo da operação ou do que o exercício pede. As amortizações acumuladas, ativos tangíveis de investimento e ativos não e imparidade acumulada de investimento de capital e investimentos financeiros, praticamente todas, mas não do jeito que podem estar a pensar. Ora, vejamos. Eu vou explicar sobre a conta de ativos tangíveis e ativos intangíveis. O que é um ativo primeiro? Vamos entender o que é um ativo. Ativo é tudo aquilo que a empresa tem em sua posse. Ou seja, temos uma viatura, temos máquinas para produção, então nós vamos considerar um ativo, mais conhecido como imobilizado. Então, ativo é tudo aquilo que está em nossa posse. Software, computador, internet, entre várias outras coisas. Mas agora, muda quando torna-se tangível. Uma coisa tangível é uma coisa palpável, que se consegue ver, que se consegue tocar, que se consegue sentir. Nesse caso, um ativo tangível são todos os bens ou tudo aquilo que pertence à empresa que seja palpável e visível. Nesse caso, estaríamos a falar de secretárias, de cadeiras, de todos aqueles bens que a empresa possui e que seja visível. Qual seria, em contrapartida, temos os ativos intangíveis. Os ativos intangíveis, por sua vez, são todos os ativos que não são visíveis, mas pertencem à empresa. Por exemplo, sistemas. Existem sistemas de contabilidade, de finanças, que são usados e pertencem a empresas. Entretanto, tu não consegues tocar um sistema em si, pegar. Pode até conseguir ver, mas nunca vais conseguir pegar o sistema em si. Então, isso é que faz dele um ativo intangível. Passemos para a classe 4. Contas a receber, contas a pagar, acréscimos e diferimentos. Esta classe apresenta as seguintes contas: clientes, fornecedores, empréstimos obtidos, Estado, outros devedores, outros credores, perdas por imparidade acumuladas de contas a receber, provisões e, por fim, acréscimos e diferimentos.
Conta clientes. Todos nós, creio eu, que saibam o que são clientes. Clientes são aquelas pessoas que compram em nós e são as que geram o lucro que nós temos em todo o fim do período, ou fim do mês, assim sucessivamente. A conta clientes é usada quando nós temos uma venda. Por exemplo, vendemos e, obviamente, vamos vender a clientes, mas ela é usada dentro de certos limites. Mas saibam que a conta clientes é usada quando temos uma venda. Passemos para a conta fornecedores. A conta fornecedores nós usamos quando fazemos compra, mas essas compras devem ser feitas a prazo. Ou seja, quando nos dá uma fatura é quando nós registramos a conta 4 dos fornecedores. Porque quando nós recebemos um recibo, que significa que já fizemos o pagamento, costumamos registrar a conta um caixa ou, por sua vez, dos bancos, dependendo da forma de pagamento. Entretanto, a conta fornecedores é usada apenas para registrar compra de mercadorias a prazo. Empréstimos obtidos. A conta empréstimos obtidos é usada quando nós contraímos um empréstimo com o objetivo de financiar a empresa, por exemplo, digamos assim, ou quando contraímos um empréstimo para comprarmos alguma mercadoria. Não importa para quê, mas a conta empréstimos obtidos é apenas usada quando há a contração de algum dinheiro ou empréstimo. Temos a conta Estado. A conta Estado é a conta que envolve todos os impostos que nós temos a pagar ao Estado. Não importa se é IRPS, se é INSS, se é IVA, entre várias outros impostos. Então, sempre que nós tivermos a realizar uma operação que envolva imposto, a não ser que esteja isenta de algum imposto, nesse caso IVA, que é o mais usado e é usado regularmente em todas as operações que são feitas quando a empresa está dentro deste regime, ou seja, quando a empresa não está dentro do regime simplificado, nós usamos a conta 44 Estado. Na conta 45 é onde nós registramos os outros devedores, as pessoas que nos devem. Ou seja, as pessoas que contraíram uma dívida contra nossa empresa. Ou seja, eles compraram alguma mercadoria, por exemplo, um cliente compra alguma mercadoria e não paga, ele passa a ser nosso devedor. Temos a conta 46, outros credores. Outros credores na vida real, ou assim em termos práticos, nós usamos quando nós fazemos compra de alguma coisa sem que seja dentro da nossa área de atuação. Ou seja, uma empresa que trabalha com logística nunca vai considerar uma outra empresa que venda, por exemplo, que venda enxadas e a empresa vai comprar como um fornecedor, porque não está a fornecer-lhe algo que será para venda, ou que seja, que vai ser usado para ganhar lucro, mas sim está a vender um instrumento de auxílio para auxílio à produção do lucro. Temos a conta perdas por imparidades acumuladas de contas a receber. Temos a conta provisões, que é usada quando nós sabemos que tivemos um custo, mas que este custo de forma duvidosa não poderá ser pago. Então, criamos uma provisão, por exemplo, provisão de férias, provisão de várias outras coisas. E, por fim, nesta classe temos a conta acréscimos e diferimentos. Temos a classe 5, capital próprio.
Esta classe evidencia o capital próprio da entidade sem o resultado do período e apresenta as seguintes contas: 5.1 capital, 5.2 ações ou cotas próprias, 5.2.1 valor nominal, 5.2.2 descontos e prêmios, 5.3 prestações suplementares, 5.4 prêmios de emissão de ações ou cotas, 5.5 reservas e suas subcontas, reservas legais, reservas estatuárias e reservas livres. Temos a conta 5.6, excedentes de revalorização de ativos tangíveis e intangíveis. 5.6.1, revalorizações legais antes de impostos diferidos ou impostos diferidos. 5.6.2, outros excessos. 5.6.2.1, antes de impostos diferidos. 5.6.2.2, impostos diferidos. Esta classe geralmente é usada quando trabalha-se na sociedade, na cadeira de sociedades. É quando nós usamos as contas de valor nominal, reservas legais, estatuárias, livres, entre vários outros aspectos. Nesse caso, esta conta é mais usada quando trata-se de sociedades ou cadeira de sociedades. Entretanto, ela pode ser usada também em alguns pontos ou aspectos ou determinados lançamentos. Recomenda-se a criação de uma conta específica destinada a reconhecer os ajustes inventários financeiros, em particular aqueles que decorrem da aplicação do método de equivalência patrimonial à conta. A conta a criar poderá ter o seguinte deslocamento: 5.7 ajustes em investimentos financeiros, 5.7.1 relacionamentos com métodos de equivalência patrimonial, 5.7.1 ajuste de ajuste de transação, lucros não atribuídos e, por fim, decorrentes outras variações nos capitais próprios da participadas. Temos a classe 6, gastos e perdas. A classe 6 inclui os gastos e perdas de entidade, compreendendo as seguintes contas: 6.1 custos de inventários, 6.2 gastos com pessoal, temos a conta gastos com o pessoal, fornecimento e serviço de terceiros, perdas por imparidade do período, amortizações do período, provisões do período,
perdas por perda do justo valor, valor de gastos e perdas financeiras. A classe 6, referente a gastos e perdas, inclui os gastos e perdas de entidade, compreendendo as seguintes contas. Conta 6.1, custo dos inventários. 6.2, gasto com pessoal. 6.3, fornecimento e serviço de terceiros. 6.4, perdas por imparidade do período, nesse caso. 6.5, amortizações do período. 6.6, provisões do período. 6.7, perdas por redução do justo valor. 6.8, outros gastos e perdas operacionais. E, por fim, 6.9, gastos e perdas financeiros. Estas classes, geralmente, usa-se quando se está a fazer operações relacionadas a saída de mercadoria, a uso de, por exemplo, quando alguns colaboradores viajam e eles ficam hospedados, nem sempre o valor é retirado da empresa, mas sim é usado o valor exatamente guardado para o funcionário, que nesse caso constitui um gasto com pessoal. A conta 6.1, custo dos inventários, como já havia dito, é usada para registrar uma saída de armazém. Nesse caso, fica a 6.1 a 2.2. A classe 7 é referente a rendimentos e ganhos. Essa classe evidencia os rendimentos do período. Os rendimentos integram rédito, ganhos, e o rédito corresponde aos rendimentos obtidos em consequência da atividade de entidade, venda, prestação de serviços, etc. Os ganhos se respeitam a rendimentos obtidos que não constituem a atividade de entidade. Por exemplo, donativos recebidos, subsídios recebidos, venda de ativos fixos, tangíveis. E a questão central na contabilização dos rendimentos consiste em determinar o momento de reconhecimento do rédito. Outra importante questão consiste em determinar o valor do rédito a ser reconhecido. Essa classe apresenta as seguintes contas: 7.1, vendas. 7.2, prestação de serviços. 7.3, investimentos realizados pela própria empresa. 7.4, revisões do período. 7.5, rendimentos suplementares. 7.6, outros rendimentos e ganhos operacionais. 7.8, rendimentos e ganhos financeiros. E, por fim, 7.9, ganhos por aumento do justo valor. Mas, então, para que serve cada uma dessas contas? É o que nós veremos agora. A conta 7.1, vendas, como o nome já diz, é usada quando há uma venda de um produto. Em contrapartida, a conta 7.2 é usada em empresas, é usada como substituição da conta 7.1 em empresas que não vendem ou não vendem mercadoria e nem compram, mas sim empresas que prestam serviços. A conta 7.1, vendas, registra as vendas de mercadorias e de produtos. Exemplo, quando a empresa vende bens que estavam no seu armazém, aumenta o resultado da empresa, conta de crédito.
A conta 72, prestação de serviços, serve para registrar o rendimento obtido pela execução de serviços. Exemplo, uma empresa de consultoria que presta um serviço a um cliente e cobra por isso, também é creditada no momento em que o serviço é prestado. A conta 73, investimentos realizados pela própria empresa, registra o trabalho feito pela empresa para ela mesma, que aumenta o seu ativo. Por exemplo, a empresa constrói um armazém com os seus próprios recursos, mão de obra, materiais, etc. Ela estará a fazer um edifício que posteriormente vai beneficiar a ela mesma. É um rendimento contabilístico, pois cria o valor para o patrimônio da empresa, cria valor, nesse caso, para o patrimônio da empresa. De seguida, nós temos a conta 74, que é revisões do período. Esta conta geralmente é usada para corrigir rendimentos de períodos anteriores. Por exemplo, uma venda feita no ano passado que só agora foi reconhecida corretamente, serve para ajustar as contas e garantir que o resultado do exercício reflete a realidade. A conta 75, rendimentos suplementares, inclui ganhos adicionais ligados à atividade principal, mas que não são vendas nem serviços. Por exemplo, rendimentos por aluguer de equipamento, comissões recebidas, etc. De seguida, temos a conta 76, outros rendimentos e ganhos operacionais. Esta conta reflete os ganhos relacionados com a operação da empresa, mas de uma forma indireta. Por exemplo, venda de sucatas, indenizações recebidas, subsídios operacionais, descontos obtidos de fornecedores, entre vários outros aspectos. De seguida, temos a conta 78, rendimentos e ganhos financeiros. Esta conta refere-se aos rendimentos do capital ou aplicações financeiras. Qual seria o exemplo que se enquadraria para esta explicação? Juros recebidos de depósitos bancários, dividendos de ações, lucros de investimentos, por exemplo. E por fim, temos a conta 79, ganhos por aumento do justo valor. Refere-se à valorização de ativos, bens ou investimentos, quando o seu valor de mercado aumenta. Por exemplo, terrenos ou ações que subiram de preço e foram reavaliados nesse caso. Eu creio que alguns de nós recordam-se que nos tempos os terrenos estavam a um preço bem acessível, onde alguém que tem um certo rendimento, né, poderia comprar um terreno e a parte mais difícil, nesse caso, seria construir. Mas atualmente os terrenos foram reavaliados. Atualmente, para conseguir encontrar um terreno numa zona razoavelmente agradável, nós temos que gastar no mínimo 300 mil meticais, infelizmente, o que não devia ser. Entretanto, é a realidade do nosso país. Em forma de resumo geral, a conta 71 é usada para venda de mercadorias, a conta 72 é usada para consultoria prestada, a conta 73 é usada para investimento próprio, ou seja, construção interna de um ativo, a conta 74 é usada para ajuste de rendimentos antigos, a conta 75 é usada para comissões e aluguéis, a conta 76 é usada para venda de sucatas e subsídios, a conta 78 é usada para juros e dividendos e, por fim, a conta 79 é usada para valorização de ativos.
As contas de rendimento incluem contas de natureza credora e as contas de natureza devedora. As contas de natureza credora terão como contrapartida as seguintes contas: vendas e prestação de serviços a pronto pagamento e outros rendimentos recebidos. Temos o exemplo da conta 1 caixa ou 1 depósito à ordem. Vendas de serviços e prestação de serviços a crédito e outros rendimentos são recebidos por clientes quando existe fatura e por 49 acréscimos de rendimentos quando não existe fatura ou outro documento que valide. As contas de rendimento da classe 7, nesse caso, têm natureza credora. Isso quer dizer que aumentam a crédito e diminuem a débito, porque fazem parte das contas do passivo. Já as contas de despesa da classe 6 são ao contrário, têm natureza devedora, aumentam a débito e diminuem a crédito. Em contrapartida das contas do rendimento, quando a empresa registra um rendimento, deve sempre haver uma contrapartida. Ou seja, outra conta que deve existir para equilibrar o lançamento. Por exemplo, quando o rendimento é recebido imediatamente, venda o serviço pago no ato. A empresa vende mercadorias e recebe em dinheiro. O lançamento fica débito de caixa, porque como nós já dissemos, a conta caixa faz parte da classe do ativo, ou seja, faz parte do ativo, e nesse caso debita pelos aumentos e credita pelas diminuições, e ou a conta 1 depósitos à ordem, se o pagamento for feito por transferência ou por cheque. Salientar que a conta caixa é usada geralmente quando o pagamento é à vista, ou é dinheiro em vista, ou como se diz de forma contabilística, venda a dinheiro. E ficaria em contrapartida a conta 7.1 vendas ou 7.2 prestação de serviços. A conta 7.1, como eu já havia dito alguns minutos atrás, é usada quando a empresa dedica-se à venda de produtos, entre várias outras coisas. Mas quando a empresa apenas presta serviços, nesse caso, empresas de limpeza, empresas logísticas, etc. Essa empresa deve usar a conta 7.2, que é referente à prestação de serviços. Nesse caso, significa que entrou dinheiro, débito em caixa e a empresa teve um ganho, crédito em vendas. Quando o rendimento ainda não foi recebido, significa venda a crédito. Por exemplo, a empresa emite uma fatura para o cliente pagar depois. O lançamento ficaria débito de 4.1 clientes, conta de terceiros, mostra que o cliente deve. E crédito da conta 7.1 ou 7.2 mostra que a empresa teve um rendimento, mas ainda vai receber. Quando o rendimento ainda não foi faturado, e significa que existe um acréscimo de rendimentos, por exemplo, serviço já realizado, mas ainda sem fatura emitida. O lançamento fica a débito da 493, acréscimos de rendimentos, e crédito da 7.1 vendas ou 7.2 prestação de serviços. De forma resumida, a venda ou serviço pago no ato significa que deve ser usada a conta débitos, caixa ou banco. Venda a crédito com fatura significa que deve ser usada a conta clientes. Rendimento a reconhecer significa que deve ser usada a conta acréscimos de rendimentos, quando não tem fatura. Por fim, temos a classe 8 de resultados.
Esta classe evidencia o resultado do período e eventual distribuição antecipada desse resultado integrando as seguintes contas. Resultados operacionais, 8.1. Resultados financeiros, 8.2. Resultados correntes, 8.3. Impostos sobre o rendimento, 8.5. Resultado dígito do período, 8.8. E, por fim, 8.9. Dividendos antecipados. Serve para resumir todos os rendimentos da classe 7 e todas as despesas da classe 6 no fim do exercício. Mostra o resultado líquido do período, lucro, se os rendimentos forem maiores, ou prejuízo, se as despesas forem maiores. Mas também controla impostos, resultados financeiros e dividendos, quando o lucro é distribuído. Como funciona? No final do período contabilístico, todas as contas de rendimento classe 7 são transferidas a crédito para a classe 8. Todas as contas de despesas da classe 6 são transferidas a débito para a classe 8. A diferença entre esses valores mostra o resultado do período, lucro ou prejuízo. Principais contas da classe 8. São estas contas que eu já citei, mas de forma simplificada e explícita. Para que serve ou como funciona a conta 8.1? É o resultado das atividades principais da empresa: vendas, serviços, despesas de operação, etc. A conta 8.2, que é referente a resultados financeiros, é resultado das operações financeiras, juros, ganhos ou pagos, rendimentos de aplicações, etc, etc. A classe 8.3, a conta nesse caso 8.3, soma os resultados operacionais mais os resultados financeiros. A conta 8.5, referente a impostos sobre o rendimento, registra os impostos sobre o lucro. Exemplo, IRPC, que significa Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas. A conta 8.8, resultado líquido do período, mostra o lucro ou prejuízo final do exercício. A classe 8.9, dividendos antecipados, representa adiantamento de lucros aos sócios antes do fecho de exercício. E, por fim, a conta 8.9, dividendos antecipados, representa adiantamento de lucros aos sócios antes do fecho do exercício. As contas da classe 8 são fundamentais para a avaliação do desempenho econômico e financeiro da empresa. Por quê? Porque estas contas reúnem todas as informações sobre rendimentos e despesas registradas ao longo do exercício. É através dessas mesmas contas que estamos a falar que é possível determinar o resultado líquido do período, ou seja, identificar se a empresa obteve lucro ou prejuízo. Além disso, essa classe permite analisar separadamente os resultados operacionais, os resultados financeiros, os resultados correntes, evidenciando o facto ou impacto das atividades principais e secundárias no desempenho global. No final, o resultado líquido serve de base para o pagamento de impostos, constituição de reservas e distribuição de dividendos aos sócios. A natureza e a movimentação das contas constituem elementos essenciais para a organização e controle financeiro das empresas em Moçambique. A correta distinção entre contas de natureza devedora e credora garante uma contabilidade transparente, fiável e uniforme, conforme as orientações no Plano Geral de Contabilidade, PGC 70/2009.
Essa classificação permite a elaboração rigorosa nas demonstrações financeiras, assegurando o cumprimento das obrigações fiscais e legais. O uso do PGC promove a harmonização nas práticas contabilísticas, possibilitando assim que as empresas disponham de informações comparáveis e úteis à tomada de decisões econômicas. Além disso, o domínio desse conceito contribui para a sustentabilidade e eficiência do setor empresarial, transformando assim a contabilidade de uma simples exigência legal em uma ferramenta estratégica de gestão. Assim, reforça-se a importância da formação técnica e contínua na área contabilística para garantir qualidade, transparência e responsabilidade na gestão das entidades. Dizer que a contabilidade parece ser uma cadeira ou curso difícil e, realmente, a contabilidade requer um esforço mais elevado, uma dedicação mais elevada, uma atenção mais elevada e uma força de vontade para aprender. A contabilidade parece ser apenas um instrumento de gestão, mas é ela que regula as finanças do mundo inteiro. É através dela que se pode saber como é que a economia tem impactado no mundo global. Esta foi a apresentação de hoje, que teve como tema Natureza e Movimentação das Contas. Respondo pelo nome de Âncora Jane Reginaldo Luamba, mais uma vez, e sou estudante do curso de Contabilidade e Auditoria. Espero que tenham gostado da apresentação e que tenham aprendido mais. Até logo e tchau!